Salve progressistas, eu sou o Clayson. Vou trazer para você nesse vídeo uma reflexão sobre uma portaria que foi editada ontem pelo Onyx Lorenzoni. O Lorenzoni é o ministro do Trabalho. Então, ontem ele fez uma portaria que proíbe que empresários demitam funcionários que não tomam vacina. A reflexão que nós vamos fazer é importante porque ela traz um retrato do que é realmente o governo Bolsonaro e de como muitas vezes esses discursos da extrema-direita que defendem liberdade, como que na verdade na prática eles fazem exatamente o contrário. É muito importante que você veja esse vídeo até o final para você entender a reflexão que nós estamos promovendo e acompanhar mais uma triste ação do governo Bolsonaro. Só que antes eu quero pedir para você dar o like aqui no vídeo. O seu like é fundamental para que outros brasileiros como você possam acompanhar o nosso material. Se você não é inscrito no canal, não é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir a sua inscrição. Sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. E nós estamos com o nosso Apoia-se. Lançamos o nosso Apoia-se na semana passada. Estamos aqui na luta para atingir a nossa meta. Com a sua ajuda, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. E a sua ajuda também é um passo importante para que a gente possa continuar produzindo vídeos aqui no canal. Se você pode ajudar, se você pode nos dar essa força, então por favor entre lá no apoia-se/canal Clayson e dê essa força para o nosso trabalho. É fundamental essa força porque ela vai proporcionar para que a gente continue aqui. Eu quero trazer primeiro o vídeo que foi gravado pelo próprio Onyx Lorenzoni, para que a gente possa fazer essa reflexão, para que você possa entender aonde é que está o problema desse tipo de portaria que foi baixado. Presta atenção. Acabei de receber aqui a minuta da portaria que deve ser publicada durante a tarde de hoje aqui do Ministério do Trabalho e da Previdência, que eu assino nesse momento, que estabelece proteção para o trabalho no Brasil. Nós temos tido notícias de empresas e também de áreas do setor público que estão demitindo pessoas ou ameaçando de demissão ou não contratação para as pessoas que não apresentarem o certificado de vacinação contra o Covid. Primeiro, tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há o livre-arbítrio, há uma decisão que é de foro íntimo de cada pessoa. O Brasil fez um grande esforço através do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já é o terceiro país que mais vacina do mundo. Agora, a escolha de que se vai ou não receber a vacina pertence apenas ao cidadão ou à cidadã. Está no âmbito da sua liberdade individual e isso tem que ser respeitado. Pode ser uma companhia aérea, uma distribuidora ou uma loja. Tem que respeitar a legislação brasileira e respeitar os direitos dos cidadãos brasileiros. E por isso que a portaria foi emitida proibindo toda e qualquer demissão por esta razão. Portanto, este documento tem um único objetivo: preservar o direito à liberdade e as garantias ao trabalho e o acesso ao trabalho de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Este é o governo do presidente Jair Bolsonaro, protegendo o trabalhador com justiça e, acima de tudo, com respeito à liberdade das pessoas. Então, como você vê, a palavra liberdade entrou aí várias vezes, né? Ele fala sobre liberdade inúmeras vezes, porque na verdade ele quer trazer um aceno para os liberais, para determinado setor da própria direita que diz que a liberdade é uma das bandeiras da direita, você poder fazer aquilo que você bem entender. O Bolsonaro repete muito esse discurso, mas onde é que está o problema? Se você olhar, tem uma lógica, né? Poxa, eu tenho que ter o direito de não tomar vacina se eu não quiser, então é a minha liberdade. Se você parar assim para pensar superficialmente, tem uma lógica, mas onde é que está o problema disso? O problema inicial, obviamente, é o fato de que a vacina, ela não diz respeito apenas à sua questão, ela não diz respeito apenas ao seu direito, ela diz respeito a todos aqueles que te cercam, porque nós vivemos em sociedade, nós não somos sozinhos na sociedade. Então, se você quer realmente estar inserido em um contexto social, você tem que se adequar a ele. Então é óbvio, não faz sentido você colocar em risco a vida de todas as pessoas em nome da sua liberdade. Porque acima de um valor chamado liberdade, existe um outro valor que é o direito à vida.
A vida, ela é mais importante do que a liberdade, por um motivo simples. Você nunca vai exercer a sua liberdade morto. Entende? Morto você não exerce a sua liberdade. Então, no ordenamento jurídico, o ponto máximo da defesa é a defesa à vida. Depois vem outros valores, como a própria liberdade. Então, esse é o primeiro ponto. O valor vida está acima. A liberdade não é acima da vida. Outro ponto é que quando a gente fala sobre pessoas que são anti-vax, a gente tem um pacote completo. Normalmente essas pessoas são contra a vacina, mas elas também são contra o uso de máscaras, elas negam a doença, elas tratam a doença com certo desdém. Se eu pegar isso aqui eu tomo uma cloroquina, tem um tratamento precoce, tem outras coisas aqui, então não vai me afetar, isso aqui mata poucas pessoas, eu estou fora do grupo de risco. Então são pessoas que negam, os chamados negacionistas, que negam uma série de questões que estão nesse pacote. Qual é o resultado disso? Essas pessoas são mais propensas a morrer e a se contaminar. E quando se contaminam, elas contaminam todos os que estão à sua volta. Presta atenção, converse com uma pessoa que é anti-vacina, que ela vai dizer para você que ela é contra a máscara, ela vai falar de tratamento precoce para você, ela vai falar de uma série de questões. Então essa pessoa, já por aí, você já começa a entender que ela é perigosa. O sujeito antivacina é um sujeito perigoso para a sociedade. Ele provoca um dano na sociedade. Porque ele é capaz de, obviamente, muito mais propenso a se infectar e, consequentemente, muito mais propenso a infectar as outras pessoas. Depois vem uma outra questão que eu considero importantíssima também. Ao falar sobre a liberdade do funcionário, ele se esquece sobre a liberdade do empresário. O empresário, ele tem o direito, ele tem que ter esse direito de cuidar de si mesmo, de cuidar dos seus próprios funcionários e, obviamente, dos seus clientes. A pessoa que subverte essa regra inicial, ela está colocando em risco todos os outros. Não só o empresário, mas como todos os outros colegas de trabalho, como todos os clientes que vão ter acesso àquela empresa. Imagine você não ser obrigado a se vacinar dentro de um hospital. Ou se você trabalha em uma empresa, por exemplo, como o próprio Onyx fala, dentro de um avião, onde está tudo fechado, ou numa loja, onde tem um contato direto com o cliente. Então, ao tentar defender uma liberdade de uma pessoa, ele está colocando em risco todos os outros, a empresa inteira. E aí, aquela situação, pegou o Covid, é obrigatório você seguir as regras de segurança, as regras de saúde, você precisa pelo menos ficar num período de quarentena, pelo menos 15 dias afastado do trabalho, pelo menos. E para dizer aqueles que apenas são assintomáticos. E aquele que vai se infectar e desenvolver aqueles sintomas mais graves da doença. Então não faz sentido, entende? É um governo que se diz liberal, mas na verdade ele vai contra exatamente um dos preceitos do liberalismo, que é a ausência do Estado dando regras, né? Defecando regras para o empresariado. Eu nem defendo essa ideologia, eu tenho muitas ressalvas em relação ao liberalismo, ao neoliberalismo, mas veja bem, é uma bandeira deles e eles não percebem que estão desvirtuando até esta bandeira. Que de liberal esse governo não tem mais nada depois desse teto de gastos aí, né? Do ministro da Economia. Então você percebe como que tem um monte de erros esse tipo de ação, você percebe como isso é criminoso, você percebe como isso não ajuda em nada, coloca as pessoas em risco e não traz nenhum benefício. E para piorar ainda tem mais uma, como se não bastasse. O fato de dizer que um funcionário não pode ser mandado embora, não pode ser demitido porque ele não tomou a vacina, isso dá para esse anti-vax
uma estabilidade de emprego que nenhum outro tem. É um prêmio que ele dá para o antivax, para o negacionista. Porque, veja bem, basta o sujeito dizer, olha, ele me mandou embora porque eu não tomo vacina. Mesmo que não seja por isso. Mesmo se for um sujeito incompetente, um sujeito que não dá conta do trabalho, um sujeito que precisa ser demitido, ele vai ter uma estabilidade de emprego, porque ele vai chegar lá na Justiça do Trabalho e dizer, não, ele me mandou embora porque eu não tomo vacina. Ele deu uma estabilidade de emprego para um negacionista. Você consegue compreender a gravidade disso? Até onde isso vai? Eu não acredito que essa portaria vá durar muito tempo. Eu nem sei se no momento que eu estou gravando esse vídeo ela já não foi derrubada de alguma forma. Eu não sei se isso vai durar. Mas se durar, se realmente isso for valer, isso é um crime contra o Brasil. Isso provoca uma série de problemas e é um assinte, é uma ofensa que um sujeito como Onyx Lorenzoni não seja preso ainda, provocando esse tipo de problema para o Brasil. Esse sujeito precisa ser penalizado por isso, porque essa é uma atitude que eu considero, dentro da minha humilde opinião, eu considero criminosa. Eu não sou um jurista para dizer coisas a respeito do ponto de vista objetivo, mas basta ler aí e ver que não tem como. O próprio o STF já deixou claro que isso pode ser um problema, inclusive sanitário, muito grave. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque aqui o seu comentário. Você é a favor desse tipo de ação? Você acha que a liberdade de uma pessoa pode colocar em risco a vida de todos? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo. O seu like é fundamental para que outros brasileiros como você possam também ver o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude aqui na nossa meta dentro do Apoia-se. Ajude o nosso trabalho a ir adiante. A gente se encontra numa próxima.